Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Grupo Priner, tá, pelo convite, né? Em nome do Leonardo, aí, principalmente, que conheci tem pouco tempo, né, Léo? Mas foi um prazer, né? E é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a parte aí de prova de carga estática e dinâmica, tá? Esse tema de agora, gente, vai ser dividido em algumas partes, tá? A primeira parte sou eu falando um pouco sobre a prova de carga estática e dinâmica em estruturas de concreto e metálica, tá? Seguido pelo Léo, né, o Léo Marramário, que vai falar um pouco sobre a parte mais ligada à mecânica, né, estruturas de offshore, onshore, né, mas são eólicas, né, que você vai falar, né? Isso, e depois vai ter uma apresentação prática aí do Léo e com o Francisco, tá? Então, as divisões aí das palestras de hoje, tá na primeira parte delas. E vamos lá, vou falar só um pouquinho da API, né? A API é a empresa a qual eu sou sócio fundador, a gente atua no Brasil todo com inspeções de estruturas, ensaios para estruturas de concreto e estruturas metálicas, tá? Já são aí desde 2006, alguns anos aí nessa área, né? Iniciamos na parte de projetos estruturais e hoje estamos mais focados na parte de inspeção, ensaios e projetos de reforço, tá? Atuamos aí no Brasil todo, quase todo aí, em estruturas diversas, tá? Pontes, viadutos, prediais, residenciais, unifamiliares, né? Na parte eólica, então assim, onde tiver estrutura de concreto e metálica, a gente está atuando. Então vamos falar um pouquinho, as duas normas que mais que rege a parte de prova de carga são essas duas aqui brasileiras, né? A 9607 de 2023, que é para a prova de carga estática, e a prova de carga dinâmica é a 15307 de 2006. Tá? Acho que o tempo nem vai nos permitir, né, mas é um assunto longo abordar cada item dessa norma, mas para quem tiver interesse, né, discorrer um pouco sobre o assunto, é ir direto nessas duas normas aí, que elas falam boa parte do que deve ser feito em uma prova de carga. Quais são as documentações necessárias para a execução desses ensaios, dessas provas de carga? Isso é o que mais o pessoal me liga. O pessoal liga para a gente perguntando aqui, olha, eu preciso fazer uma prova de carga para testar qual que é a capacidade de carga de uma estrutura. Só que não é simplesmente isso, não adianta fazer só a prova de carga, no caso de estruturas, sem que seja conhecido o projeto, ou então as características geométricas e de armaduras dessa estrutura. Tá? Então, o primeiro passo, tem projeto? Tem memória de cálculo? Essa é a primeira pergunta que é feita, que a gente bate, né, de volta para o cliente. Olha, eu preciso de ter informações sobre essa estrutura. Não existe essa estrutura. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer toda uma parte de investigação dela. Tá? Então, se não tem projeto, ferrou, né? Não, tem salvação. Nós conseguimos hoje, com as tecnologias que tem hoje no mercado mundial, no mercado brasileiro, tá? Identificar e catalogar as estruturas, tanto geometricamente, né, quanto as armaduras internas. Todo mundo aí, provavelmente, né, quem é da área de estruturas, conhece o que é a pacometria, o pacômetro, que é mais conhecido como pacômetro, mas a determinação magnética de armadura. O georradar é um pouquinho mais avançado do que a detecção magnética. Tá? A detecção magnética ela tem alguns empecilhos, principalmente em determinar armaduras protendidas ou armaduras de segunda, terceira camada. Tá? Por quê? Ela tem um campo magnético ali, tem uma bobina que vai emitir um sinal magnético, e na hora que ele encontrar a armadura, ele vai voltar. Então, isso quer dizer que eu não vou conseguir pegar as outras camadas a posterior dentro do concreto. Então, aí se utiliza, a gente utiliza bastante, né, o mercado, hoje o brasileiro já está utilizando bastante, a geofísica, o georradar. O que ele faz? Ele tem a capacidade de ir penetrando, é lógico, dentro de cada limitação de equipamento, nas profundidades. E para quem tem o conhecimento em estruturas, consegue identificar se aquilo ali é uma armadura passiva, que é uma armadura comum, ou então uma armadura ativa, uma armadura protendida. Tá? Então eu vou mostrar, ele é um ensaio END, né? Ensaio não destrutivo, porém tem uma limitação. Para determinação dos diâmetros da armadura, tem que fazer quebra.
Tá? Mesmo o detector magnético, que é o pacômetro, ele tem várias interferências, muitas vezes uma barra próxima à outra pode somar o diâmetro, e para o engenheiro estrutural, entre uma barra de 10 e uma de 12 milímetros e meio, é uma grande diferença no dimensionamento. Tá? Então, vou passar um videozinho aqui para vocês, só simplificando, mostrando o que é o ensaio, tá? E ele é um dos primeiros ensaios para quem não tem o projeto para uma estrutura de concreto armado, identificar as armaduras internas. Tá? Aqui você faz um corte, né, na vertical na estrutura, e aqui ele vai captar todas as armaduras na transversal. Tá? Depois, para pegar as armaduras na vertical, é invertido o sentido, né, vai para o eixo X para pegar as armaduras no eixo Y. É bem explicativo, e daí foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com esse equipamento lá na Suíça, tá? Com esse ensaio, e eu gosto de utilizar mais esse vídeo, porque ele é muito fácil de entender, né? Então aqui, pegou-se as camadas nos dois sentidos, né, de armadura, e logo em seguida é possível identificar a armadura do outro lado. O que dita a regra da profundidade é a frequência. Então, equipamentos com 4 GB, 3 GB.6 de frequência conseguem com uma qualidade melhor de imagem de armadura, porém com profundidades menores. Tá? E no caso, qual que é uma outra informação importante para o engenheiro estrutural? Além do aço determinar a geometria da armadura, a geometria da estrutura, o aço, ele também precisa ter informações sobre o quê? Resistência à compressão. Se não tiver esses dados, se não tiver o projeto estrutural, temos que partir para a famosa extração dos testemunhos, tá? Para poder levar a máquina e fazer um ensaio de resistência à compressão. Pode-se utilizar também a ultrassonografia dinâmica, tá? Com ondas de cisalhamento e de compressão, que nesse caso vai se obter um módulo de elasticidade inicial, que é uma característica importante para o projetista, ou então a esclerometria com atenção. Todo mundo que trabalha nessa área fala assim, eu quero identificar a resistência à compressão do concreto e utiliza o esclerômetro. Esclerômetro, gente, é dureza superficial. Qualquer coisa influencia. Armadura com pouca profundidade, por exemplo, até 2 centímetros de profundidade influencia. Carbonatação. Então, ele é um ensaio para dureza que pode se utilizar para homogeneidade e fazer uma comparação com os métodos não destrutivos ou destrutivos aqui. Tá? Somente a esclerometria, não. E outros itens importantes. Levantamento da espessura do piso, do contrapiso, porque é uma informação de carga. O engenheiro estrutural precisa dessa informação. Levantamento de todas as outras cargas, alvenaria, se tem forro, tubulações, para ele somar esse carregamento. E também, em alguns casos, resistência à tração do aço. Nós temos hoje, a gente trabalha muito com aço CA50, CA60, né? Mas antigamente, nas estruturas antigas, de 1920, 1940, 50, utilizava-se muito o CA24, CA42. E essa informação de resistência à tração é um outro item importantíssimo para o estruturalista. E mais, o que é necessário para se realizar uma prova de carga? Então, aqui eu listei alguns itens. Carregamento máximo, quilo por metro quadrado. O engenheiro estrutural que vai fazer essa análise, antes da equipe que for fazer a prova de carga em campo, ele tem que nos informar o que eles querem de carregamento. Carga disponibilizada, saco de cimento, piscina, bombonas, caminhões, peças de concreto, pessoas, traduzindo. Não existe um único sistema para se fazer uma prova de carga. Tá? Se eu vou fazer uma prova de carga dinâmica, eu posso utilizar caminhões, pessoas. Se eu vou fazer a estática, eu posso utilizar o saco de cimento, quanto também a piscina. Eu, particularmente, gosto muito da piscina. Ou então as bombonas, que são para casos maiores, de maior altura. Tá? Porque é muito fácil de descarregar, se caso for necessário. O posicionamento é a área da prova de carga, então tem que ter um projetinho desse posicionamento para o pessoal de campo saber onde vai posicionar cada um dos elementos. Pontos de leituras, é papel do engenheiro estrutural indicar também aonde quer colocar e medir as deformações, no centro de uma laje, próximo ao apoio. Então, geralmente isso é fornecido em um projeto. Tá?
deslocamentos máximos devido ao carregamento e definições do estágio de carregamento e descarregamento. Isso aqui é importantíssimo. Eu preciso ter, teoricamente, uma previsão de qual que é a deformação máxima que essa estrutura vai chegar. Tá? Então, se essa laje aqui eu tenho um vão de 5 metros, qual que é a previsão do engenheiro estrutural de deformação máxima dela? E não só disso, de todas as etapas de carregamento. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de prova de carga estática. Aqui, por exemplo, um exemplo de mapa. O engenheiro estrutural localizou aqui, pegou. Aqui, nesse caso, não existiu o projeto estrutural, então foi feito o levantamento geométrico de pilares, vigas e lajes, tá? Dimensões dos pilares, das vigas e das lajes. E o engenheiro estrutural, baseado nisso, lançou os pontos que ele queria colocar e medir as deformações nessa estrutura. Tá? Então ele marcou o ponto 1 aqui, que é a união, uma viga aqui de quase 13 metros de vão, que recebe uma carga dessa outra viga pontual. Então ele queria medir essa deformação aqui no centro, tá? De união entre essas duas vigas, uma deformação no meio de uma das lajes, quase no meio de uma das lajes, e no meio de uma outra laje. Tá? Então ele fez esse desenho e mandou para a equipe que foi fazer a prova de carga em campo. Em seguida, é só uma, está meio ruim para vocês verem provavelmente, mas aqui indicando as dimensões em X e Y em relação a um ponto de referência. Aqui é um outro exemplo, aqui já no modelo 3D, né, de uma ponte, onde que era necessário fazer as medições de deslocamentos. Tá? E aqui, indicações dos estágios de carregamento. Então, é feita uma tabelinha, que é repassada por um engenheiro de campo, que vai fazer o ensaio, indicando as etapas de carregamento, nesse caso aqui foram 6 etapas, tá? Depois mais 12 horas de carga plena, parada, e depois as etapas de descarregamento. E o que ele teve que indicar aqui? Carga máxima, por exemplo. Na primeira etapa, 100 kg por metro quadrado, até 400 kg no total. Em seguida, qual que é a massa que vai ser aplicada, a carga total em cada etapa, e depois, no caso aqui, como são piscinas, as lâminas de água, 10 centímetros, 20, 25, e no caso aqui, para obter 400 kg por metro quadrado, a gente consegue uma piscina de 40 centímetros de água. Tá? A mesma coisa para o descarregamento. Em alguns casos, como a quantidade ou a área de aplicação é muito grande, são várias piscinas. Então, foi feito um detalhe, cada retângulo é uma piscina, e como que deveria ser feito a ordem de carregamento. Então, aqui, primeiro essa, para depois essa. 3, 4, em cruz sempre, para não ter nenhum tipo de desbalanceamento de carregamento durante a prova de carga. Aqui é um exemplo básico para quem nunca fez quer estimar um peso que uma estrutura suporta. Então, aqui na norma, no item 622 e 623, informa uma carga de ensaio máxima, onde aqui é 85% de 35% a mais do peso das cargas permanentes, menos carga permanente devida ao peso próprio, que é o GO, mais 1,5 vezes a carga variável, menos G1, que representa as cargas atuantes permanentes durante o ensaio. Então, dando um exemplo rápido, prático, vamos considerar uma edificação comercial. Tá? O G dela vai pesar aqui 670 kg por metro quadrado. Eu tenho o G0, que é o peso próprio, de 500 kg, um G1 de 100 e um G2 de permanentes adicionais de 70. E uma sobrecarga de 150. Com isso, eu consigo obter empiricamente uma noção básica qual que é a carga máxima do ensaio que eu vou poder aplicar. E dessa carga, nós vamos dividir no mínimo 4 etapas de carregamento conforme a norma. Tá? Aqui já é no caso de pontes e viadutos, a carga de ensaio é 70% da carga das ações variáveis totais que vão ser aplicadas. Estou passando rápido, tá, gente? Porque daqui é palestra, é 8 horas de aula, tá? Nós só tirei uns itens aqui, acho que ninguém aqui é calculista também. Então vamos lá. O que deve ser feito também, que é
de suma importância, inspeção visual da estrutura. E essa inspeção ela é feita desde a primeira etapa, quando chega no local, até durante todo o processo de prova de carga. Então, aqui, olha, a gente cataloga todas as fissuras, não só a abertura, mas comprimento delas, tá? É feito um mapa de fissuração, porque durante a obra, durante o carregamento, eu tenho que perceber se essas fissuras estão ou não aumentando. Pode-se utilizar fissurômetros manuais, fissurômetros fixados, tá? Automáticos, isso daí vai a critério do processo de prova de carga. Tá? E, quando é o mais básico, aplica-se gesso. Catalogou a fissura, coloca o gesso lá, e durante a prova de carga a gente vai ver se aquilo ali está movimentando ou não. Tá? Então aqui é um sistema de aquisição de dados, aqui são os transdutores de locamento, tem acelerômetro lá na ponta, os cabos ligando todos no SAD. Mas antes foi feita uma catalogação, aqui não sei se vocês estão conseguindo visualizar, de todas as fissuras. E até mesmo isso aqui para rastreabilidade depois para colocar no relatório. Tá? Equipamentos calibrados, obrigatório. Qualquer um que for solicitar ou quem for fazer a prova de carga tem que estar com os equipamentos com todos calibrados. Então tem que ter um certificado de calibração e instalação dos pontos de medição é outro item importante em campo, tá? Que aqui tem a instalação, como é que deve ser feita. Tá? Então aqui é um exemplo só, não é de um sistema de aquisição de dados, mas de uma prova de carga básica com relógios comparadores e um exemplo aqui de um certificado de calibração de uma empresa independente da que vai fazer a realização da prova de carga. Aqui é um exemplo, a prova de carga está sendo feita, vai ser feita em cima dessa laje, então aqui embaixo são colocadas hastes metálicas e aqui que não chegam até a face inferior da laje, tá? Isso é importante informar, e aqui são ligados os transdutores ou são instalados os transdutores ou os relógios comparadores. Aqui são só algumas imagens, quem quiser depois pegar, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Aqui é uma imagem feita com o próprio celular mesmo, com o iPhone, tá? E consegue-se fazer todo um mapeamento visual, né? Um scan 3D ali básico no local. Então aqui é uma prova de carga com sacos de cimento. Por que saco de cimento? É controlado, a gente sabe o peso dele. Tá? Aqui nesse caso é uma prova de carga em uma ponte, não tinha caminhões, é um pontilhão pequeno. Então, na obra, se identificou esses postes de concreto e utilizou eles para fazer a prova de carga estática. Foi uma solicitação do projetista que fosse estática, e aqui o total de todos esses postes chegava a 90 toneladas de aplicação de carga. Então, isso aqui mostra que, assim, muitas vezes a gente está saindo do padrão de piscina, porque imagina uma piscina aqui, a altura que teria que ser, né? Ou então, quantidade de saco de cimento seria enorme. O saco de cimento, geralmente, a gente faz quando está sobrando na obra. Vai ser utilizado. Por isso que eu falo que a piscina para edifícios é muito boa. Aqui, sistema de aquisição de dados. Tá? Vocês vão ver muito aí, o Léo vai mostrar alguns, a gente vai mostrar ali atrás depois. É um sistema onde todos os equipamentos são ligados nesse sistema. Através de cabo, ou então via wireless, não importa. O importante é que ali a gente consegue ligar extensômetros, transdutores de locamento, medidores de vento, acelerômetros, todo num único sistema, e que alguns deles, por exemplo, pegam 100 leituras por minuto, 400 leituras por minuto. Então, você faz uma prova de carga de dias, aí você tem catalogado a cada segundo várias leituras. Né? Então, isso é muito bom para a gente poder entender o comportamento. Se tiver uma célula de carga, né, aplicada, a gente vai vendo a carga versus deformação, versus tensão. Então, né, deformação é um sistema que é muito utilizado, né? Eu comecei a utilizar ele em 2004, no meu mestrado, então a gente também leva isso aí para o mercado, que eu acho que é importante essas medições. O relógio comparador é legal? Sim, mas depende também, pode acontecer alguns erros até de leitura no local, né? Então é importante ter um sistema medido a cada segundo. Metodologia, então, como é que a norma fala, como é que deve ser feito? No mínimo 4 estágios de carregamento. Então, se eu tenho uma carga de 400 kg por metro quadrado, eu tenho que aplicar, no mínimo, 4 vezes 100. Eu não posso aplicar 3 vezes 125, 130, não posso fazer isso. Tá? Então, o mínimo é 4 estágios de carregamento e 3 estágios de descarregamento, e ainda pode ser, no mínimo, 2, tá? De descarregamento.
A norma considera como estabilização quando não há variação maior que 5% entre as leitoras. Apliquei 100 quilos, eu tenho que esperar estabilizar a carga para depois passar para a segunda, e assim consecutivamente. Tá? Depois de todo o ciclo de carga aplicado, máximo, nós vamos deixar a estrutura com essa carga máxima no mínimo 12 horas. Tá? Isso é obrigatório. Tá? Em seguida, após as 12 horas, 13, 14 horas, né, no mínimo 12, nós podemos proceder com o processo de descarregamento também em etapas. Tá? Atenção, isso é importantíssimo, principalmente para quem quer contratar uma prova de carga e fala assim, eu não quero analisar projeto, eu vou fazer no risco, nós aqui pelo menos não fazemos, em estruturas que têm uma capacidade de ruptura frágil. É perigosíssimo fazer essa prova de carga, onde, por exemplo, lajes lisas, lajes cogumelo, tá? Porque essas regiões aqui têm um esforço de cisalhamento de punção muito alto. A gente não sabe das condições que estão as estruturas. Porque tudo isso que eu estou falando é como se fosse analisando que a estrutura é nova, bonitinha. Só que ainda nós temos perda devido à durabilidade das estruturas, que é corrosão, né, a infiltração gera corrosão e outros fatores que podem levar a uma redução da estrutura, da vida útil dela, e ser muito crítico e arriscado. Então a norma já avisa sobre essa questão de ruptura, estruturas que têm ruptura frágil. Aqui, limite de deslocamento residual, o que é aqui? Etapas de carregamento. Então nós temos aqui um gráfico de deslocamento de acordo com a carga. Então vamos aplicando a carga, vamos tendo um deslocamento. Depois em azul aqui é um retorno, é o descarregamento. E o importante para a gente aqui é essa medição. Quanto que a estrutura deixou de estar não elástica, né? Elástica, é esse ponto. Tá? Então aqui tem uma previsão do ΔL, que é o deslocamento, que é o L dividido por 250, ou então o ΔL aqui para o ΔR, que é o residual, dividido por 4. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Uma estrutura de 13 metros e 600 de vão. Então aqui a gente vai dividir o L, que é o vão dela, por 200. Estima-se que nós vamos ter aqui um deslocamento máximo de 6,8, tá? Milímetros. O que é importante para a gente aqui? Esse deslocamento aqui, esse residual aqui, também esse máximo aqui de 4,65 ter sido menor do que o 6,8. Então, nós estamos analisando teoria e prática em campo. Aqui é o carregamento, e aqui são as deformações devido a descarregamento, e aqui sobrou esse residual. Tá? Aqui é um sistema de aquisição de dados, a leitura, carrega, estabiliza, carrega a segunda etapa, estabiliza, terceira etapa, estabiliza, quarta, 12 horas de medição, depois o descarregamento. Tá? Então, uma tabelinha resumo que eu aconselho a colocarem aí no relatório vocês receberem quem estiver contratando. Né? Aqui são os pontos de medição, as cargas aplicadas em cada ponto, tá? Em cada etapa de carregamento, e aqui no final o residual medido e o L máximo sobre 4. Tá? Então aqui essa tabelinha dá um resumo da prova de carga. Nesse caso aqui a prova de carga foi aprovada. Tá? E o engenheiro estrutural pode seguir com o quê? Com a aprovação ou não dessa estrutura. Prova de carga dinâmica. Vou falar rapidamente aqui também. Então aqui um acelerômetro, vocês vão ver alguns lá atrás, né, Léo? Então, mostrando, ele vai pedir, ele aqui é um triaxial, ele vai medir aceleração, vibração nos 3 eixos, X, Y e Z. Então aqui a gente tem que receber do projetista posicionamento desses acelerômetros, a definição do eixo de medição, X, Y ou Z. Muitas vezes ele só quer medir o deslocamento vertical, ele não quer medir os outros deslocamentos, né, as vibrações, perdão. Definição das etapas de carregamento, igualzinho na prova de carga estática. Coleta de dados, que aí vai ser feita pelo sistema de aquisição de dados, e todo esse tratamento de dados, porque, querendo ou não, nós podemos ter interferências no cabeamento, principalmente quando a gente está em uma região muito eletrificada, ou né, numa ferrovia, pode ter algumas interferências. Então é importante a gente fazer o quê? A eliminação daqueles dados que atrapalham as nossas leituras. Então aqui é uma prova de carga real, eu escondi aqui o que é, está em volta. Você chegou a ver, né, Léo? Mas é que eu não posso mostrar.
Foram feitas instalações aqui de acelerômetros em cada ponto, de uma treliça, que é uma passarela metálica para acesso, né, de pessoas. E aqui foi definido, junto com o engenheiro estrutural, quais são as etapas, como é que ele queria. Olha, eu quero pessoas caminhando no centro, depois eu quero um outro tipo de carregamento, 12 pessoas caminhando, depois 3 fileiras de 12 pessoas. Então foi montado um plano de carregamento, e esse mesmo plano de carregamento foi modelado numericamente, principalmente de elementos finitos. Tá? E o que foi previsto em campo, né, o que foi previsto em escritório, foi realizado em campo da mesma forma. Tá? Então aqui colocou uma torcida para poder passar ali. Tá? Nós temos na norma, ela cita sobre a questão do índice de vibração. Esse índice de vibração é que fala se a estrutura está ou não muito crítica ou não. Então, se eu tenho índices de vibração altíssimos, entre 50 e 60, que é derivado dessa equação aqui, eu estou em uma estrutura com risco de colapso. Quanto menor esse V, que é a vibração, melhor mais a estrutura está mais sã, mais saudável. Tá? Vou dar uma aceleradinha aqui, que eu tenho mais 5 minutinhos. Aqui, a norma 6118, ela tem uma tabela. E essa tabela fala que para estruturas, por exemplo, de ginásio e esportes, eu posso ter uma frequência crítica de 8 Hz. O que quer dizer isso? A frequência crítica é a frequência que deu no ensaio vezes 1.2. Né? Então, nós vamos encontrar aqui, olha, para passarelas de pedestres, que é aquela que eu mostrei, 4.5, então a frequência que tem que ser máxima ali, né, mínima, é de 5.4. Tá? Então, aqui, olha, relatório final tem que apresentar o objetivo da prova de carga, descrição da estrutura do seu estado, os desenhos de projeto de forma dela, localização das medições e características do equipamento. Aqui é um exemplo de um equipamento de um acelerômetro. Então, isso geralmente é colocado no relatório. Tá? Aqui um videozinho rápido. Caminhões, prova de carga em uma ponte metálica, uma ponte mista. Então, aqui uma das simulações, 2 caminhões passando, e aqui o resultado de todos os acelerômetros. No caso aqui são 3 acelerômetros, cada um com uma perna, em X, Y e em Z. Frequência crítica é esse ponto aqui, nessa tabelinha. Então, por exemplo, eu tenho uma frequência crítica aqui de 5. Se eu tenho uma passarela de pedestres e eu estou com uma frequência aqui de 5.25, onde deveria ser no mínimo 5.4, eu estou com uma estrutura que está vibrando além do que a norma solicita. Tá? Então, geralmente é feito, por exemplo, para cada estágio de carregamento, é indicado aqui toda a frequência. E esses em vermelhinho quer dizer que a estrutura, provavelmente o engenheiro estrutural vai fazer o quê? Vai reforçar essa estrutura, para deixá-la um pouco mais rígida. Tá? Então, conclusões, para a gente encerrar e passar para o Léo. É necessário ter informações da estrutura geométrica e armadura, isso é fundamental. Verificação da durabilidade da estrutura. Aí são outros ensaios, outros tipos de inspeção, mas é importante para até mesmo a gente aumentar a vida útil dessa estrutura. Tá? É fundamental a realização de inspeções visuais do início até o fim. Retroanálise da estrutura, né, tem que ser feita. Prova de carga deve ser realizada por engenheiros com especialidade nisso, com experiência na área. Utilização de equipamentos sempre calibrados. Controle de carga adequado. Utilização do SAD, ela é positiva para as leituras, né, para se ter um tratamento de dado mais refinado. E atentar para sempre às normas brasileiras vigentes. Tá? Como nós temos norma brasileira, vamos utilizá-las como referência. E adequado planejamento de prova de carga. Tá? Por quê? Existem situações, que é afinal aqui, essa turma aqui toda feliz, debaixo de uma ponte onde a maré sobe o tempo todo e um monte de mineiro, ou então sergipano, entrando e um monte de cação entrando entre as pernas dele. Mineiro não está acostumado com isso, né, gente? Mas isso aí, ó, depois de 5, 4 dias de trabalho duro, a turma mesmo assim, toda feliz. Beleza, turma? Depois dúvidas?